A campainha da padaria Estrela do Amanhecer tocou numa segunda-feira comum, anunciando a entrada de dois idosos que imediatamente mudaram a atmosfera do lugar. Suas roupas estavam amarrotadas e sujas de terra, revelando dias difíceis nas ruas da cidade. Apesar da aparência descuidada, havia dignidade na postura de ambos. Ele segurava a mão dela com extremo cuidado, como quem protege um tesouro precioso. Os clientes presentes começaram a notar discretamente o casal, sem interromper suas atividades, mas prestando atenção naqueles dois estranhos. A mulher tremia levemente ao segurar sua bolsa velha, enquanto o homem limpava o suor da testa com um lenço gasto. Miguel, o atendente, e Júlia, sua colega, trocaram olhares preocupados ao perceber a situação delicada. O silêncio que se instalou permitia ouvir apenas a música ambiente da padaria. O homem idoso, apresentando-se como Antônio e sua esposa como Carmélia, reuniu coragem para fazer uma pergunta que partiria corações. Sua voz rouca e cansada perguntou se havia algum bolo vencido ou pão para descartar naquele estabelecimento. A padaria inteira pareceu congelar naquele instante, com todos os presentes parando suas atividades completamente. Miguel ficou sem palavras, enquanto Júlia levou a mão ao peito, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Antônio continuou, explicando com humildade que não queriam incomodar e que aceitariam qualquer coisa que não servisse mais para a venda. Carmélia deu um passo à frente, permitindo que as lágrimas escorressem livremente pelo rosto, e revelou que não comiam há 2 dias. Eles ofereceram limpar a padaria ou lavar louças em troca de um pedaço de pão, mostrando sua disposição para trabalhar. O desespero silencioso daquele casal idoso tocou profundamente cada pessoa presente. Miguel sabia exatamente o que a política da empresa determinava sobre doações e distribuição gratuita de alimentos. Quebrar essas regras significaria arriscar o próprio emprego, algo que pesava em sua consciência naquele momento. Ele olhou novamente para Júlia, e ambos compreenderam que algumas situações transcendem normas e regulamentos corporativos. A humanidade às vezes precisa falar mais alto do que manuais de procedimentos e ameaças de demissão. Um senhor de terno na fila discretamente tirou sua carteira do bolso, preparando-se para ajudar. Outras pessoas começaram a chorar silenciosamente, comovidas com a cena que presenciavam. A padaria transformou-se num palco de compaixão genuína. Miguel finalmente quebrou o silêncio com palavras que mudariam completamente o rumo daquela manhã. Ele declarou firmemente que na padaria Estrela do Amanhecer ninguém comia comida vencida, todos mereciam alimentos frescos. O rosto de Antônio demonstrou resignação inicial, interpretando aquilo como mais uma recusa que já haviam enfrentado tantas vezes. Carmélia baixou a cabeça, preparada para mais uma porta fechada em suas vidas difíceis. Mas Miguel continuou, agora com um sorriso emocionado, instruindo Júlia a preparar uma sacola generosa para o casal. Júlia imediatamente pegou a maior sacola disponível e começou a enchê-la com pães franceses quentes, sonhos recheados e pedaços grandes de bolo. Suas mãos tremiam enquanto adicionava sanduíches prontos e suco, as lágrimas caindo sem controle. A generosidade estava transbordando naquele momento simples mas poderoso. Antônio tentou explicar que não tinha como pagar por toda aquela comida naquele momento. Miguel respondeu com simplicidade que aquela refeição seria cortesia da casa, sem necessidade de pagamento algum. Carmélia recebeu a sacola pesada com ambas as mãos, quase não conseguindo segurá-la pelo peso. Antônio ajudou imediatamente, colocando seu braço por baixo para dividir o fardo com sua companheira. Os dois ficaram parados, contemplando aquela sacola como se fosse o presente mais valioso do mundo. A gratidão em seus olhos molhados de lágrimas falava mais alto que qualquer palavra poderia expressar. Antônio sussurrou um obrigado repetidas vezes, enquanto Carmélia abraçava a sacola, tremendo de emoção. A bondade humana brilhava intensamente naquela padaria simples. Os outros clientes presentes não conseguiram permanecer apenas como espectadores daquela cena tocante. Uma mulher que havia feito uma ligação telefônica aproximou-se e colocou algumas notas na mão de Antônio. Outro cliente fez o mesmo gesto solidário, seguido por mais pessoas que se sentiram movidas a ajudar. Em poucos minutos, as mãos do idoso estavam cheias de dinheiro doado por completos desconhecidos.
Essas pessoas não sabiam seus nomes nem suas histórias, apenas reconheciam dois seres humanos necessitados de ajuda. A espontaneidade daqueles gestos revelava o melhor da natureza humana em ação. Miguel observou tudo com o coração apertado, testemunhando a corrente de bondade se formando. A padaria havia se transformado num santuário de compaixão genuína. No fundo da padaria, sentado sozinho numa mesa perto da janela, um homem chamado Carlos observava tudo em silêncio. Lágrimas desciam pelo seu rosto discretamente, sem que ele fizesse qualquer esforço para escondê-las. Miguel achou estranho ver Carlos, sempre tão reservado e discreto em suas visitas matinais, demonstrando tamanha emoção. Ele olhava para aquele casal de idosos como se estivesse enxergando fantasmas do passado ou memórias profundamente guardadas. Sua xícara de café permanecia intocada na mão, enquanto seus olhos não conseguiam se desviar daquela cena. Havia algo naquele momento que tocava Carlos de forma muito particular e profunda. Ninguém ainda sabia, mas aquele encontro aparentemente casual mudaria todas as vidas presentes naquela manhã. O destino estava tecendo conexões invisíveis entre passado e presente. Júlia gentilmente convidou Antônio e Carmélia para sentarem numa mesa perto da vitrine, incentivando-os a comer com calma. Antônio puxou a cadeira para sua esposa sentar primeiro, mantendo suas maneiras cavalheirescas apesar das circunstâncias difíceis. Carmélia sentou-se devagar, como quem havia perdido o hábito de sentar em cadeiras confortáveis. Os dois abriram a sacola com reverência, e Antônio tirou o primeiro pão, que ainda estava quente. Ele dividiu o pão ao meio e ofereceu a parte maior para Carmélia, num gesto de amor e cuidado. Ela mordeu devagar, fechou os olhos e novas lágrimas escorreram pelo seu rosto cansado. Sussurrando baixinho, ela comentou sobre há quanto tempo não comiam algo quente. Aquele momento simples de uma refeição quente significava muito mais do que simples nutrição. A padaria inteira observava o casal sem disfarçar, reconhecendo que aquela situação merecia atenção e respeito. Ninguém fingia mais não estar vendo, era impossível ignorar tamanha humanidade manifestada ali. Um homem de cabelo grisalho, que estava pegando seu café, parou no meio do caminho olhando fixamente para Antônio. Seu copo de café começou a tremer em sua mão enquanto ele tentava processar o que via. Ele sussurrou "não acredito" primeiro baixinho, depois mais alto, chamando a atenção dos presentes. Largando o café apressadamente no balcão, ele correu até a mesa do casal com urgência. Parou diante deles com as mãos tremendo e o rosto completamente vermelho de emoção. Sua voz falhou ao perguntar se era realmente o Sr. Antônio quem estava ali. O homem se identificou como Henrique Souza, tentando fazer Antônio se lembrar dele de muito tempo atrás. Antônio largou seu pedaço de pão devagar, limpou a boca e olhou atentamente para aquele homem bem vestido. Estava tentando encontrar algo familiar nos olhos e no rosto de Henrique que fizesse sentido. A memória começou a voltar aos poucos quando Antônio sussurrou "Henrique do bairro São José?" Henrique quase gritou de alegria confirmando sua identidade e perguntando se Antônio se lembrava dele. Antônio levantou-se devagar da cadeira, suas pernas tremendo, mas mantendo-se firme em pé. Olhou Henrique de perto, vendo o terno caro e o relógio no pulso, mas procurando outra coisa. Procurava o menino que havia conhecido tantos anos atrás naquele homem bem-sucedido. Antônio sorriu pela primeira vez desde que entrara na padaria, reconhecendo finalmente quem estava diante dele. Comentou que Henrique havia crescido e se tornado um homem, demonstrando orgulho evidente. Henrique não conseguiu controlar suas emoções e abraçou Antônio ali mesmo, chorando como criança. Antônio retribuiu o abraço, batendo em suas costas com o carinho de quem consolou muitas pessoas. Henrique soluçava dizendo não acreditar que era realmente Antônio quem estava ali. Ele revelou que passou anos procurando, querendo agradecer por tudo que Antônio havia feito. Agora o encontrava justamente naquela situação difícil, o que partia ainda mais seu coração. A emoção tomava conta de todos os presentes que observavam aquele reencontro inesperado. Miguel e Júlia aproximaram-se curiosos para entender melhor aquela conexão emocional tão intensa. Outros clientes também foram chegando perto, formando um círculo ao redor da mesa. Uma mulher perguntou baixinho o que havia acontecido entre aquelas duas pessoas.
Henrique soltou Antônio, mas segurou seus ombros firmemente, como se temesse que ele desaparecesse novamente. Virando-se para todos poderem ouvir, ele declarou alto que aquele homem literalmente o havia salvado. Henrique começou a contar sua história de quando tinha 7 anos e sua mãe adoeceu gravemente. Seu pai havia abandonado a família antes mesmo dele nascer, deixando-os completamente desamparados. A mãe trabalhava vendendo balas no farol, mas a doença a impediu de continuar trabalhando. Henrique descreveu como vivia nas ruas, catando comida no lixo e dormindo em portas de lojas. Ele não sabia ler nem escrever, nem mesmo seu próprio nome conseguia escrever. Um dia, o senhor Antônio o viu sentado na calçada perto da escola onde lecionava. O professor sentou-se ao seu lado, pegou um graveto e desenhou as letras de seu nome na terra. Antônio disse àquele menino que aquilo era ele, era seu nome, e que aprenderia a escrevê-lo corretamente. Carmélia levou a mão à boca, as lágrimas voltando, mas agora eram lágrimas de lembrança de algo belo. Henrique continuou contando como todos os dias, após o trabalho, Antônio o esperava fielmente. Sentavam-se debaixo de uma árvore e ele ensinava matemática, português, ciências, tudo gratuitamente. Durante 3 anos completos, aquelas aulas continuaram até Henrique conseguir voltar para a escola formal. Antônio comentou baixinho que Henrique sempre fora inteligente, precisando apenas de uma oportunidade. Henrique virou-se para os outros presentes, revelando que hoje era médico e trabalhava num hospital importante. Ele tinha família, casa e uma vida completa que nunca existiria sem aquele homem. Nada disso seria possível se Antônio não tivesse parado para enxergá-lo quando ele era invisível para todos. A padaria ficou em silêncio absoluto, o tipo de silêncio pesado que dói pela intensidade emocional. Foi quando uma mulher de aproximadamente 50 anos deu um passo à frente. Ela segurava uma sacola de compras, seus olhos arregalados fixos em Carmélia, sussurrando incrédula. A mulher que reconheceu Carmélia largou sua sacola no chão e correu para abraçá-la com força. Identificando-se como Teresa, ela abraçou Carmélia tão fortemente que quase a derrubou da cadeira. Teresa perguntou emocionada como ela estava, enquanto Carmélia respondia que estava bem graças a ela. Teresa afastou-se um pouco, segurando as mãos de Carmélia e olhando para ela como quem vê um anjo. Ela explicou para todos os presentes que aquela mulher havia costurado seu vestido de casamento quando não tinha absolutamente nada. Teresa ia casar no civil com a roupa velha que possuía, mas Carmélia descobriu sua situação. A costureira foi até sua casa, tirou medidas e retornou 3 dias depois com um vestido digno de princesa. Carmélia tentou minimizar dizendo que era apenas um vestido simples, mas Teresa discordou veementemente. Teresa explicou emocionada que aquele vestido a fez sentir bonita pela primeira vez em sua vida. Carmélia havia costurado amor naquele tecido, não apenas linhas e pontos comuns de costura. Ela revelou que guardou o vestido até hoje, mantendo-o na casa de sua filha. Teresa contava a história daquele vestido para sua filha constantemente, mantendo viva a memória daquela bondade. Mais pessoas começaram a se aproximar timidamente, reconhecendo o casal e querendo compartilhar suas próprias experiências. Uma senhora idosa, um homem de meia idade, uma jovem com um bebê no colo, todos vinham até eles. Um por um, foram chegando, reconhecendo, lembrando de como aquele casal havia impactado suas vidas. Uma mulher disse que Carmélia havia costurado o uniforme escolar de seu filho quando não tinham dinheiro. Outro homem contou que Antônio o ajudou com matemática quando estava prestes a reprovar na escola. As histórias foram se acumulando, criando uma imagem completa de quem aquele casal realmente era ao longo dos anos. Alguém revelou que eles pagavam materiais escolares para várias crianças carentes do bairro. Outro lembrou que davam aulas de reforço gratuitas todo sábado na igreja local. A cada história compartilhada, mais pessoas choravam ao compreender a profundidade daquela situação. Todo mundo ali estava entendendo a mesma verdade dolorosa naquele momento. Aquelas 2 pessoas pedindo pão vencido haviam passado a vida inteira doando generosamente. Eles davam sem pedir nada em troca, davam até literalmente não ter mais nada para dar. Miguel estava encostado no balcão com os braços cruzados, tentando processar tudo aquilo. Júlia estava sentada numa cadeira com a cabeça entre as mãos, soluçando alto.
Uma cliente perguntou em voz alta como pessoas tão boas chegaram àquela situação desesperadora. Antônio respirou fundo e olhou para Carmélia, que assentiu dando permissão para contar a verdade. Ele começou explicando que tiveram 2 filhos chamados Marcelo e Patrícia, criados com tudo que eles mesmos nunca tiveram. Pagaram faculdades caras e ajudaram com absolutamente tudo que os filhos precisaram. Os 2 se formaram e viraram profissionais bem-sucedidos, um advogado e uma médica. Teresa perguntou incrédula se eles abandonaram os próprios pais, sem conseguir acreditar naquela possibilidade. Carmélia fechou os olhos, juntando forças para relembrar momentos dolorosos. Eles explicaram que perderam a casa ao serem fiadores de um amigo próximo que sumiu deixando dívida enorme. Perderam absolutamente tudo que haviam construído ao longo de toda uma vida de trabalho. Eles pediram para morar temporariamente com um dos filhos apenas até organizarem a vida novamente. Antônio completou dizendo que os filhos responderam negativamente, alegando que tinham vidas estruturadas. Os filhos disseram que os pais atrapalhariam suas rotinas e compromissos já estabelecidos. Deram dinheiro para o hotel por algumas semanas, mas depois pararam completamente de atender ligações. O silêncio que caiu agora era diferente, era silêncio carregado de raiva e indignação profunda. Era o silêncio de quem reconhece uma injustiça que dói na alma de qualquer pessoa. Carmélia sussurrou que o dinheiro do hotel acabou e eles ficaram literalmente nas ruas. Henrique socou a própria mão, indignado com tudo que estava ouvindo naquele momento. Teresa falou alto que precisavam fazer alguma coisa imediatamente para ajudar aquele casal. As pessoas começaram a falar simultaneamente, oferecendo diferentes formas de ajuda prática e concreta. Alguém ofereceu acomodação em sua casa, outro ofereceu oportunidade de trabalho. Mais gente tirou dinheiro das carteiras, querendo contribuir de alguma forma. A padaria virou um lugar de pessoas boas querendo genuinamente fazer o bem. Foi quando Carlos se levantou da sua mesa no fundo, onde estivera observando silenciosamente. Ele havia permanecido o tempo todo sentado quieto, apenas observando tudo sem se envolver. Mas agora ele estava de pé e começou a caminhar em direção à mesa do casal. Quando começou a andar, todo mundo foi gradualmente percebendo algo diferente nele. Perceberam que ele estava chorando também, que suas lágrimas eram diferentes e mais profundas. Suas lágrimas pareciam vir de um lugar muito antigo e doloroso dentro dele. Carlos parou diante de Antônio e Carmélia, ficando ali parado tentando falar sem sucesso. A voz simplesmente não saía, presa pela emoção que o dominava completamente. Antônio olhou para ele, franzindo a testa ao perceber algo familiar naquele rosto. Havia algo reconhecível, mas ao mesmo tempo muito diferente naquele homem. Carlos limpou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo várias vezes. Então disse a frase que mudaria absolutamente tudo novamente: "Vocês não sabem o que fizeram por mim. Vocês não fazem ideia do impacto que tiveram na minha vida." Carlos ficou ali parado diante do casal, as lágrimas descendo incontrolavelmente pelo rosto. Ele tentou falar novamente, mas a voz travou mais uma vez. A emoção era simplesmente grande demais para ser contida ou expressa em palavras simples. Carlos colocou a mão no peito, como se precisasse fisicamente segurar algo querendo sair. Antônio observava aquele homem, reconhecendo algo familiar mas não conseguindo identificar exatamente o que. Carlos finalmente começou a falar, sua voz saindo completamente quebrada pela emoção. Ele disse que precisava daquele momento para conseguir chegar ali, porque chegaria antes desabaria completamente. Carmélia inclinou a cabeça, seus olhos tentando encontrar alguma resposta que fizesse sentido. Ela perguntou baixinho se eles se conheciam, tentando conectar memórias antigas. Carlos soltou um riso meio choroso e meio triste antes de responder. Ele declarou que ela o havia criado, revelando uma conexão muito mais profunda. O silêncio que caiu foi tão pesado que parecia físico, palpável no ambiente. Antônio levantou-se devagar, tentando entender o que Carlos estava revelando ali. Carlos limpou o rosto com ambas as mãos, respirou fundo várias vezes preparando-se. Então começou a contar a história guardada dentro dele há décadas inteiras. Ele tinha 9 anos quando seus pais morreram num acidente, os 2 juntos.
Num segundo ele tinha família completa, no outro não tinha absolutamente nada nem ninguém. Foi morar com uma tia que não o queria, que só o aceitou porque o juiz determinou. Ela o batia regularmente, deixava sem comida e dizia que ele era peso morto. As pessoas ao redor ficaram mais próximas, formando um círculo cada vez mais apertado. Carlos continuou contando como fugiu daquela casa, dormiu na rua, passou fome e frio intenso. Com apenas 10 anos de idade, ele já queria que a vida terminasse logo. Carlos narrou que estava dormindo embaixo de uma marquise perto de uma escola quando choveu muito. Alguém o sacudiu e ele abriu os olhos vendo o Sr. Antônio olhando para ele. Antônio arregalou os olhos, alguma coisa começando a se mexer dentro de sua memória. Carlos disse que Antônio perguntou seu nome e onde morava naquela noite chuvosa. Ele respondeu que não morava em lugar nenhum e não tinha ninguém no mundo. Carlos perguntou retoricamente se todos sabiam o que Antônio fez naquele momento crucial. Ninguém respirava, esperando ansiosamente pela revelação seguinte. Carlos revelou que Antônio pegou sua mão e disse que agora ele tinha alguém. Carmélia levou as mãos ao rosto ao compreender quem estava diante dela. Ela gritou o nome Carlos e perguntou se era realmente o pequeno Carlinhos. Carlos confirmou com a voz embargada que era ele mesmo, o menino que eles acolheram. Carmélia gritou novamente e levantou-se da cadeira, abraçando-o com força, quase derrubando ambos. Antônio veio junto, colocando seus braços ao redor dos dois num abraço coletivo. Os três ficaram ali no meio da padaria chorando, tremendo e segurando-se mutuamente. Pareciam estar agarrados à última coisa que existia no mundo inteiro. Carmélia repetia meu filho inúmeras vezes, como um mantra de amor e saudade. Carlos soluçava dizendo que pensou que nunca mais os veria novamente. Henrique estava chorando intensamente, Teresa também não conseguia conter as lágrimas. Miguel tinha o rosto completamente vermelho de emoção, Júlia nem tentava mais esconder seu pranto. A padaria inteira era só lágrimas e soluços de pessoas profundamente comovidas. Quando finalmente conseguiram se soltar um pouco do abraço, Carlos continuou sua história. Ele contou que eles o levaram para sua casa simples e pequenininha. A casa mal cabia ao casal e seus 2 filhos, mas arrumaram um cantinho especial. Deram-lhe um colchão e um cobertor, e pela primeira vez em meses ele dormiu seguro. Carmélia sussurrou lembrando como ele era magrinho, pequeno e assustado quando chegou. Carlos narrou como eles o alimentaram, vestiram e colocaram na escola novamente. Antônio o ensinava à noite após o trabalho, mesmo completamente cansado do dia. Carmélia costurava roupas para ele de madrugada, usando tecidos que sobravam de outros trabalhos. Antônio balançou a cabeça emocionado, as lágrimas caindo livremente enquanto dizia que Carlos era bom. Ele merecia ter uma chance real na vida, por isso fizeram tudo aquilo. Carlos morou com eles durante 3 anos que literalmente salvaram sua existência. Aqueles anos mostraram o que era amor verdadeiro pela primeira vez em sua vida. Até que apareceu uma família distante de sua mãe de outro estado. Eles tinham melhor estrutura financeira e podiam oferecer mais recursos materiais. O próprio casal insistiu que ele precisava ir, que seria melhor para seu futuro. Carmélia confessou chorando que não queriam que ele fosse embora de jeito nenhum. Mas eles eram muito pobres e não podiam dar tudo o que achavam que ele merecia. Carlos quase gritou dizendo que eles deram absolutamente tudo o que importava de verdade. Tudo que tinha valor real e duradouro na formação de uma pessoa. Eles deram vida, sentido, amor e mostraram que ele valia alguma coisa. Ele parou, limpou o rosto tentando controlar a emoção que transbordava. Quando foi embora, prometeu que um dia voltaria para procurá-los e agradecer adequadamente. Estudou arduamente, trabalhou sem descanso, construiu tudo pensando naquele dia. Carlos abriu os braços indicando a padaria, revelando que era dono daquela rede. Tinha 12 padarias espalhadas pela cidade, começando há 20 anos com apenas uma pequenininha. Carlos tinha uma ideia e pediu que o casal confiasse nele completamente. Antônio e Carmélia responderam que confiavam com suas próprias vidas. Carlos disse que quando os filhos chegassem, deixassem ele fazer algo, primeiro. Ele faria algo que mostraria para todos quem eles realmente eram.
Seria sem gritos ou violência, apenas verdade pura e simples. Um carro freou na frente da padaria e passos apressados se aproximaram. Marcelo e Patrícia entraram como furacão, mas pararam ao ver a padaria lotada. Não esperavam encontrar tanta gente formando um escudo protetor ao redor dos pais. Carlos deu um passo à frente e se apresentou como o filho que eles escolheram. Ele declarou que agora mostraria para a cidade inteira quem Marcelo e Patrícia realmente eram, revelando a verdade completa diante de milhões de testemunhas online.